Olá, estudante do 7º ano. Olá, Gilbert. Meu nome é Rosimelo, eu sou professora de língua portuguesa. E hoje, terminando o bimestre, né, nossa última aula deste bimestre, nós vamos trabalhar ironia e humor. Na última aula, nós trabalhamos a ambiguidade e o duplo sentido. E falei que hoje trabalharíamos ironia e humor. Estão aí as atividades do PET 2 na semana 6. Então, se você fez um cronograma, se você assistiu todas as nossas aulas e fez as atividades, você está nessa última semana, semana 6 do PET 2. Então, nós trabalhamos o conto, os tipos de discursos, né? O discurso direto, indireto e indireto livre. Vimos as estratégias da escrita, o que fazer para ter uma boa escrita, o gênero textual entrevista, a ambiguidade e duplo sentido e agora ironia e humor. Então, vamos lá? Caderno na mesa, né? Caneta, faça suas anotações de tudo que você achar necessário, de tudo que você achar importante e de suas dúvidas também, ok? Então, ao final dessa aula, eu tenho certeza que se você prestar atenção, se você fizer as anotações, você vai entender o conceito, a diferença entre ironia e humor, o que é ironia, o que causa ironia, o que é humor e identificar esses efeitos, né, que são os efeitos de sentido de ironia e humor em um texto. Preparado? Então vamos lá. Então, efeitos de sentido. Eu comecei, aqui é o mesmo slide da aula anterior, né? Compreender um texto é mais do que reconhecer as palavras. É preciso compreender qual o significado do que está escrito. Então, os efeitos de sentido são a ambiguidade, o duplo sentido, a ironia e o humor. Hoje vamos lá ver um pouquinho de ironia e humor, identificá-los. Então, comecei assim a aula, olha só, eu agora, que desfecho, já nem penso mais em ti, mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? É do Mário Quintana. E coloquei, você sabe o que é ironia? Olha só, o que aconteceu? Você prestou atenção quando eu estava lendo? Eu agora, que desfecho, já nem penso mais em ti. Olha só, mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Então aqui tem o quê? Uma ironia. Mas até o final você vai notar por que tem uma ironia aqui, ok? Vamos lá. Olha agora nesse quadrinho. Eu acho que a felicidade está nas pequenas coisas da vida. Ah, eu também acho. Um pequeno iate, uma pequena mansão, uma pequena fortuna. O que aconteceu nesse quadrinho? Olha só, quando falou assim, eu acho que a felicidade está nas pequenas coisas da vida. Pequenas coisas da vida, pequenos momentos. E olha o que ele falou lá que ele acha pequeno. Pequeno iate, pequena mansão, pequena fortuna. E o iate é pequeno? É uma mansão, quando você fala mansão, é pequena? Fortuna, quando eu falo fortuna, é pequena? Então, foi isso que aqui no o primeiro quadrinho quis dizer, quando ele falou pequenas coisas? Presta atenção. Olha só. Então, nesse diálogo entre a galinha e a pata, você poderia interpretar o pé da letra? Não, né? Porque quando ele falou pequenas coisas, ele não quis dizer pequeno iate. Então, ele falou pequenas coisas. Então, na hora, fica essa pergunta, essa o quê? Isto é ironia.
Então, às vezes, você precisa perceber o que o outro quis dizer e não interpretar ao pé da letra, né? Porque você fala uma pequena fortuna, então nesse contexto aí tem o quê? Uma ironia, é uma afirmação irônica, né? Então, conceituando aqui, a ironia é definida como recurso da linguagem que gera um efeito de sentido. É quando você fala uma coisa, mas você quer dizer outra. Você já ouviu isso? A professora às vezes fala assim: nossa, mas você, com aquele menino que é mais bagunceiro na sala de aula, ele fala assim: nossa, mas você é um ouro, ou você é um anjo de estudante, é um anjo de menino. Ele quis dizer aquele anjo ao pé da letra? Não, ele quis dizer que ele era o quê? Bagunceiro. Então, ironia é isso, tá? Então, olha só, a função crítica da ironia. É frequente encontrarmos ironia em diferentes textos, né? Porque no nosso dia a dia nós somos rodeados de textos. Então, a todo momento. E por que você precisa saber o que é ironia e o que é humor? Para saber interpretar. Porque se fosse para você fazer uma interpretação daquele quadrinho, quando falou pequenas coisas da vida e falou pequeno iate, pequena mansão, como que seria essa interpretação, né? Porque não existe, se é mansão, não é pequena, se é fortuna, não é pequena, né? Então, esse bom leitor, ele tem que saber o quê? Para ser um bom leitor, você precisa saber identificar onde tem uma ironia para você fazer uma interpretação, né? Que o autor está pretendendo. Agora, observe esse cartoon, olha só. Aqui nós temos escrito a palavra democracia. E o que é democracia? Né? Olha só, democracia, igualdade, liberdade de pensamento. E olha aqui nós temos escrito Clube Brasil, em democracia. E aqui está escrito, chegando aqui, tem 2 guardas, né? 2 pessoas na porta e chegando umas pessoas para entrar na festa, neste clube. Aí aqui está escrito, sinto muito, senhor, a festa é somente para sócios. Olha só, onde tem a ironia aqui? Se é democracia e Clube Brasil, o quê? Todos poderiam entrar nessa festa, não é isso? E aí, as pessoas aqui, ó, elas são barradas, porque a festa é somente para sócios. Que tipo de democracia é essa? Não é isso? Então, viu a ironia? Tem uma contradição? Fala uma coisa em cima, embaixo fala outra. Lembra daquele texto que eu comecei. Então, o cartunista aqui, por meio da ironia, né, do sentido aqui da palavra, ele denuncia a existência no Brasil de diferentes categorias de cidadãos. Né? Onde uma democracia, se é democracia, e nem todos podem entrar na festa, apenas alguns. Então aqui existiu o quê? Nesse cartoon, está fazendo uma crítica. Com o quê? Usou o quê para fazer essa crítica? A ironia, né? Então também nós temos a ironia como recurso literário e um famosíssimo, né, autor é o nosso grandiosíssimo Machado de Assis, que ele, nos textos deles, a partir de agora, quando você for ler um livro ou um texto do Machado de Assis, observe como que ele usa a ironia para conduzir, né? Um estilo dele é ser irônico, usar a ironia para criticar, usar a ironia para passar a mensagem dele. Então, nos romances deles, nos mais variados romances, você vai encontrar a ironia. Então, olha só, eu coloquei aqui alguns casos de ironia. Em alguns textos, elas são o quê? Explícitas. O que é explícitas? Você bateu o olho e viu que o autor está sendo irônico. Em alguns, você precisa de quê? Ler entre linhas, porque ele está implícito.
tá? Então, olha só, quando eu falo assim, que menino educado entrou sem cumprimentar ninguém. Notou aí? Deu para você perceber o que é ironia? Se ele é educado, o menino educado chega em algum lugar e deixa de cumprimentar as pessoas? Não. Quando a pessoa é educada, né? Qualquer lugar que ela chega, independente se conhece ou não, ele dá um bom dia, essa pessoa dá um bom dia, boa tarde, viu? Então, se eu falei, que menino educado entrou sem cumprimentar ninguém. Então, aí, usou o quê? A ironia. Vai ver se estou na esquina. Você já ouviu? Sua mãe já falou isso com você ou algum amigo? Né? Às vezes a gente fala assim, quando tá enchendo muito o saco, falando muito na cabeça da gente, então fala assim, vai ver se eu tô lá na esquina. É uma ironia, né? Porque se eu estou aqui, como que eu vou estar lá na esquina? Usou o quê? Ironia. Aqui estão o quê? Explícitas, não é? Como professor, ele é um ótimo fotógrafo. Olha só, já pensou? Se alguém falar comigo assim, professora Rose, como professora, você é ótima fotógrafa. Olha só, isso quer dizer o quê? Que eu sou péssima professora, né? Porque se eu sou professora, como que eu sou, se eu sou ótimo fotógrafo? Então aqui usou o quê? Uma ironia. O tempo passou tão rápido como uma tartaruga cansada. Explícita, olha aqui para você ver, rápido, tartaruga cansada. A tartaruga, ela anda o quê? Devagar. Então, se ela anda devagar, então, como que o tempo passou rápido? Viu aqui? Então, aqui falou uma coisa comparando com uma tartaruga que é devagar. Outra, política no Brasil se faz com ética e corrupção. Olha só. Onde está a ironia? A política no Brasil, ética e corrupção. Combinam? De jeito nenhum. Então, usou aqui ironia. Então, para você, se tivesse esse texto, algum texto, uma frase dessa, você precisa o quê? Observar, identificar a ironia. Entendeu? Então, ironia, você fala uma coisa e contradiz, coloca uma palavra que não é bem aquilo, né? Então, agora presta atenção que aqui vai estar implícita. Olha, começa, cidade grande. Que beleza, Montes Claros. Como cresceu Montes Claros. Quanta indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas por enquanto e mais promete. É de Carlos Drummond de Andrade. Prestou atenção onde tem a ironia? Olha só, aqui falou o quê? Como Montes Claros cresceu, como a cidade desenvolveu. Só que aqui falou o quê? Falou que ela é prima rica de Rio de Janeiro, mas aqui já falou o quê? Da favela, das favelas. Então, fala uma coisa, fala do desenvolvimento, das coisas boas lá em cima e depois fala das coisas que não são tão boas, das coisas ruins. Então, aqui está implícita a ironia. E você precisa o quê? Perceber para fazer ler entre linhas, identificar a ironia para fazer uma interpretação desse texto. Agora vamos lá. Entendeu o que é ironia? Então você fala uma coisa querendo dizer outra. Então a pessoa não pode o quê? Traduzir, interpretar ao pé da letra. Por quê? Porque não é bem aquilo que eu quis dizer. Quando eu falei que o menino é educado, não é que ele é educado. Se ele entrou sem cumprimentar, ele foi sem educação, não é isso? Se eu falo que um menino bagunceiro, que ele não é bagunceiro, que ele é um anjo, eu não quis dizer que ele é um anjo. Então, deu para entender o que é ironia? Então, perfeito. Então, olha agora, tem gente que trabalha para fazer rir.
Tem gente que paga para dar boas risadas e tem gente que ri de graça. Ri à toa. Ri que até ecoa, ecoa, ecoa e contagia todo mundo. Você sabe o que é humor? Você é bem-humorado? Você gosta de contar piadas? Você gosta de ouvir piadas? Então, presta atenção. O presente. A mãe de Juca estava grávida e perguntou a ele o que preferia ganhar, um irmãozinho ou uma irmãzinha. E Juca respondeu: mamãe, se não for pedir muito, eu preferia uma bicicleta. Onde tem humor aqui? Olha só. Então, a mãe perguntou se ele queria ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha. E ele deu uma resposta inesperada. Ele falou que ele queria ganhar o quê? Uma bicicleta. Então, onde está o humor? Na resposta do Joãozinho, né? A maneira que ele respondeu. Ele teria que responder irmãozinho ou irmãzinha. Outra aqui. Tenho saudades do vento salgado batendo no meu cabelo em alto mar. Aí o amigo responde: você é sentimental? E ele responde: não, sou careca. Então, onde está o humor aqui? Né? Ele falou que ele tem saudades do vento batendo no cabelo dele. Aí o outro pergunta se ele é sentimental, né? Tá com saudades. Aí ele responde: não, sou careca. Então, onde está o humor aqui? Você conseguiu identificar? O humor está na resposta dele aqui, quando ele respondeu: sou careca. Então, viu o que é humor? O humor está naquela resposta inesperada, naquela surpresa. E os quadrinhos, as histórias em quadrinhos, elas lidam muito com humor. E olha aqui, o paciente vai no doutor, né? E, doutor, meu problema é grave? E o doutor cruza os braços e fala: não, é greve. Então, olha só, aqui tem um quê? Um trocadilho, né? Um trocadilho de grave por greve. Então, onde está o humor? Na resposta do doutor. Né? Então, para surpreender o leitor e produzir riso, o autor do texto utiliza esse trocadilho, grave com greve. Então, foi esse o quê? O recurso para promover esse efeito. Então, olha só, a quebra de expectativa nessas respostas, essa quebra de expectativa no final do texto, essa surpresa, mas o recurso é que formam o quê? O humor. Onde você encontra muito? Em histórias em quadrinhos, nas charges, não é isso? Aqui ele usou esse trocadilho, greve com grave. Então a resposta, ele tinha que responder o quê? Ele tinha que responder sim, é grave, ou então não é grave, não é isso? E ele respondeu greve. Então o humor, ele é construído pela surpresa da resposta, pelo fato inesperado ou pela quebra de expectativa do leitor ou ouvinte. Então, o humor, por que as piadas causam risos? Justamente por isso, porque no final existe o quê? Uma quebra de expectativa. E o que é isso? É quando você espera uma resposta e vem outra completamente diferente. Você notou nos exemplos? Então, você quer um irmãozinho ou uma irmãzinha? Uma bicicleta. O que tem a ver? Né? Então, aí é o quê? É o humor, é o riso. Né? Então, olha só essa aqui. Na aula de química, o professor pergunta: quais as principais reações do álcool? Olha o que o aluno responde: chorar pela ex, achar que está rico, ficar valente e ser amigo de todo mundo. Aí o professor tirou 10. Essa era a resposta que ele queria? De jeito nenhum. Ele estava falando o quê? Das reações do álcool, o quê? Mas na química. E ele respondeu o quê? O álcool que você bebe, né? A cerveja, as bebidas alcoólicas. Então foi o quê? Uma resposta
totalmente inesperadas. Então aí está o humor. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, que você tenha aprendido a identificar o que é o humor e o que é a ironia. Então, ironia contradiz, fala uma coisa e quer dizer outra. Humor, quebra de expectativa, surpresa. Faça suas atividades com atenção, com carinho, volte nas suas anotações. Um beijo no seu coração, bons estudos e até o terceiro bimestre.